Boa noite. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer Newton, Aline, Endeavor, pelo convite gentil de me convidar para vir aqui contar para vocês, compartilhar rapidamente um pouco das minhas aventuras empreendedoras. Mas antes de começar, eu faço questão de pedir permissão a Newton e a Endeavor. Eu pedi a ele que eu pudesse doar uma parte do meu tempo para uma causa muito nobre e para uma bandeira que eu levanto como embaixador internacional da ACD, que é uma instituição muito importante que cuida das crianças com deficiência física e intelectual no Brasil. São mais de 3 hospitais, 1.500 atendimentos por ano, entidade beneficiada pelo Teleton, aonde eu fui convidado para fazer uma conferência para celebrar os 66 anos dessa instituição, há 2 anos atrás, e eu tive uma experiência que foi muito emblemática na minha vida. Quando eu entrei na máquina resolvedora de problemas da ACD. Eu entendi e tentei alinhar uma mensagem para poder explicar, entender o porquê que eu estaria ali naquele palco, podendo contar um pouco da minha vida, da minha experiência, para apoiar aquela iniciativa. E aí, estudando um pouco da história, eu entendi que no Brasil nós temos 6% da população que nasce ou desenvolve algum tipo de deficiência ao longo da sua vida. Deficiências essas que são tratadas com maestria, com grande profissionalismo por instituições, por exemplo, como a ACD. E eu entendi que naquele segmento eu não teria nada para agregar. Mas eu entendi que existe uma deficiência muito grande e uma patologia que, na minha opinião, é uma das doenças mais graves da nossa humanidade, que se chama coitadismo. E quando nós padecemos do coitadismo, nós andamos de cadeiras de roda e muletas invisíveis, não saímos da nossa zona de conforto e não escutamos e não enxergamos a realidade. E eu entendi que o meu papel como embaixador da ACD era chamar atenção para esse problema. E quando vocês pensarem de manhã cedo que vocês têm um problema, eu quero que vocês entrem comigo agora na máquina resolvedora de problemas da ACD, e eu tenho certeza que vocês vão sair dessa máquina ressignificando a expressão problema e deficiência. Por favor, o vídeo da ACD. É a falta de dinheiro, a falta de oportunidade. Eu e meu pai estamos numa guerra, com muitas saudades do meu país. É ansiedade, transporte público, Muitas dívidas. Não abafa aquilo que você tá sentindo. Relaxa. Não fique triste. Tristeza não ajuda em nada. Parece um fraquinho assim chorando. Você não é um cara forte? Guerreiro? Eu resolvo sozinho. Numa boa. É verdade, mais ou menos. A gente podia ser alegre, podia rir e não chorar, porque se você chora, você só se bota pra baixo. Faço natação, capoeira, vou começar a fazer basquete. E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Eu não tenho que ficar triste. Ficar feliz do que eu sou e o que eu sou hoje. Você não acha que você tá reclamando por um problema muito pequeno? Mais do que as histórias extraordinárias que nós podemos vir aqui contar para vocês, para inspirar vocês sobre nossa superação e sucesso,
eu gostaria de pedir que vocês se coloquem de pé e aplaudam as crianças da ACD, que são a minha grande inspiração e a inspiração para que todos vocês acordem amanhã com a certeza de que nós temos uma vida maravilhosa e que nós não podemos nos deixar convencer de que problemas pequenos possam impedir que a gente construa os nossos sonhos. Ontem eu conversei com meu querido amigo aqui da Pague Menos e nós vamos criar uma campanha para dizimar o coitadismo nesse país. Bom, isso é eu que já estou inventando, mas ele gostou da ideia. Enfim, eu queria, na verdade, eu tive a oportunidade de compartilhar da minha história, das minhas anedotas empreendedoras, com toda a equipe maravilhosa da Vox. E isso me fez fazer uma viagem no tempo e entender que eu tinha que buscar algumas referências, algumas coisas que eram muito significativas para mim. E mesmo antes de falar do meu Day One, eu tive que resgatar qual foi o meu D0. E o meu D0 era a história daquele jovem inseguro, envergonhado, que tinha pânico de falar em público. Na verdade, quando eu ia para a escola, eu tinha que fazer prova oral, tinha 20 alunos, eu ficava cheio de placas vermelhas, imagina falar com 1000 pessoas. E eu entendi que eu precisava superar essas minhas deficiências, superar as minhas crenças negativas, limitantes. E foi muito engraçado, porque eu sempre tive um defeito danado de pensar grande. E na minha época de juventude, eu ia para aquelas festinhas, onde tinham aquelas baladinhas, e obviamente que tinha que pedir a menina para dançar, e obviamente eu já pedia a mais bonita, porque o cara não vai pedir a mulher mais feia para dançar. Eu era o mais feio, já recebi um não sonoro. Eu falei, fudeu, não vou pedir mais ninguém para dançar. Então, eu tinha que ficar do lado do DJ para esperar meu pai chegar para me buscar. E ali eu ficava conversando com o DJ, conversa lá, conversa vem. O cara falou, meu amigo, eu não estou aqui para conversar, eu estou aqui para trabalhar. Se você quiser me ajudar, você pode aqui me ajudar com os discos de vinil, com a iluminação. Bom, fazendo a longa história curta, eu em um mês era o sócio da equipe de som e criei a Opsom. E criei a Opsom e eu fui um DJ muito interessante na escola e aprendi uma grande lição. Que eu não precisava ser bonito coisa nenhuma, porque todo mundo me achava o cara mais legal da escola. E ali eu não precisava mais pedir as feias para dançar, porque as bonitas estavam achando eu muito engraçado. E nesse período, eu li uma história numa revista que contava do mundo maravilhoso das modelos, das supermodelos e desse personagem chamado John Casablancas, que eu achava que era nome de artista de cinema. E eu pensei comigo, cabra, vou trazer esse negócio para o Brasil. E eu falei com meus amigos, você está maluco, rapaz? Como? Você não fala inglês, não tem um tostão, não entende nada da moda, vai trazer esse negócio, você acha que o cara vai te receber? Eu falei, querido, ele não tem nada para perder. Bom, e assim eu comecei uma verdadeira jornada alucinante. E, nesse momento, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu tenho ressignificado na minha vida esse meu Day One. Esse momento que eu entendi que eu podia realmente desafiar o impossível e que eu tinha que encontrar aquela força, aquele entusiasmo e aquela alegria de poder fazer as coisas, e do mesmo jeito que eu me alegrava com o sim, eu continuava me incentivando com o não. E eu tive que encontrar uma solução, e foi um trabalho como carteiro da DHL, que me levou a Nova York por mais de 10 vezes para poder apresentar essa minha ideia ao Donald Trump, ao John Casablancas. Então eu vou contar para vocês essa história, mas para eu ressignificar esse momento, eu faço questão de simbolicamente fazer um gesto que para mim é muito simbólico, e vou dizer para vocês o que é. Então, aquele sujeito que levava pacotes de documento para Nova York, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem, acreditava que podia ser sócio do John Casablancas. E aquela jornada me ensinou demais, foi a minha grande escola da vida. Porque realmente eu tive que conviver com todas as minhas frustrações e com todas as dificuldades e conseguir conquistar o coração desse homem, a atenção dele, e nós criamos um projeto extraordinário juntos. Foram várias oportunidades e reuniões absurdas que pareciam absolutamente impossíveis e que eu consegui superar cada uma dessas etapas de forma muito divertida, porque ele obviamente não queria nada comigo, porque ele dizia que eu não tinha um puto e o que ele ia fazer comigo.
E eu entendi que quando você não tem nada para perder, meu amigo, você tem que ter a coragem de pensar grande e de assumir riscos, porque essa é a única razão pela qual o empreendedor tem a possibilidade de transformar cenários que não existem. Porque ele assume riscos e ele está disposto a quebrar paradigmas do impossível. O Walt Disney uma vez disse: eu adoro o impossível porque lá eu tenho muito menos concorrentes. E na Elite foi a minha grande escola da vida. Foi onde eu aprendi que realmente não existe impossível e aprendi com John Casablancas a pensar grande, a pensar como rico e não rico de dinheiro. E quero dizer para vocês aqui, jovens, que estão nessa busca desesperada pelo sucesso, pela riqueza e pelo dinheiro. O dinheiro é excepcional, mas ele vem como consequência de um trabalho, de um comprometimento, de uma disciplina, da gestão dos seus negócios e não como um elemento de sorte. Porque para a sorte você tem a loteria esportiva que pode te permitir a sorte, mas não com trabalho sério e não com projetos da envergadura com as quais eu me envolvi e que todas as pessoas que estão aqui hoje nesse palco para inspirar vocês se envolveram ao longo de sua vida. E essas experiências me levaram realmente a ter essa resiliência de acreditar que eu podia fazer coisas que a maioria das pessoas acreditava que era absolutamente improvável e impossível. E no dia 8/8 de 88, aquele jovem que não falava inglês, não tinha dinheiro, não conhecia ninguém na indústria da moda, no Copacabana Palace, do Golden Room, inaugura o primeiro concurso da Elite, lança as maiores modelos do mundo, inclusive a Gisele Bündchen, e prova que você pode sim transformar um sonho impossível numa bela história e ajudar as outras pessoas a transformar o sonho delas. Mas eu aprendi que também essa mesma energia de empreendedor, ela tem que servir a algum propósito maior, a um propósito social. Porque você não vai ser um grande homem ou uma grande mulher se você simplesmente se preocupar com o acúmulo da sua riqueza. Você tem que sim desfrutar e não tem que ter vergonha disso. Eu desfruto de uma vida maravilhosa, eu desfruto de vários recursos e vários brinquedos e questões que eu pude acumular na minha vida. Mas mais importante é essa consciência de que eu posso fazer e devo fazer alguma coisa para ajudar a mudar o ambiente onde eu vivo, onde as minhas filhas vivem. E andando na Madison Avenue em Nova York, eu tive a oportunidade de passar por uma vitrine e ver uma camiseta naquela vitrine e pensei, o que eu posso fazer para trazer essa mensagem, levar esse projeto para o Brasil e ajudar a estender esse movimento da conscientização da mulher, que ao se tocar, ao entender a importância do autoexame, diminui em quase 90% a incidência do câncer de mama, quer dizer que a vida de milhões de mulheres está à distância de um dedo. Então eu comprei 2 camisetas, cheguei no Brasil, fui para Blumenau, sentei com meu amigo Fábio Hering e disse, Fábio, vou fazer essa campanha. Ele me disse, Belino, esquece isso, querido. Quantas camisetas venderam nos Estados Unidos? 300 mil. Meu amigo, aqui no Brasil é tudo um décimo, vai vender 30 mil e você com a sua grande filantropia vai acabar botando dinheiro do bolso. Eu falei, eu vim aqui te perguntar o que você acha. Eu falei, vou fazer essa campanha. E ele falou, você não está me escutando, depois não vai se arrepender. E eu aprendi outra lição da escola da vida, que quando alguém quer destruir o seu sonho, meu amigo, ele usa dos melhores argumentos possíveis. E pode ter certeza de uma coisa, quem vai destruir os seus sonhos não são os seus inimigos, são as pessoas que você confia, são seus melhores amigos, são as pessoas que estão do seu lado. Então você tem que ter a convicção daquilo que você realmente acredita e ter a força e a capacidade de superar todas as adversidades para levar essa história adiante. E vou dizer por quê. Porque se eu tivesse acreditado e eu tivesse levado em consideração o maior especialista de camisetas do Brasil, que foi e é parceiro e o maior fabricante dessas camisetas, eu não poderia dizer para vocês aqui hoje, 24 anos depois, que nós vendemos 14 milhões de camisetas no Brasil, arrecadamos mais de 50 milhões para investimento, tecnologia e ampliação dos hospitais e salvamos, com certeza, milhões de vidas de mulheres que começaram a ter uma nova consciência da sua vida, do seu corpo e saber que com aquele dedo elas poderiam evitar uma doença fatal. Muito bem. Agora imagine você, essa figura simpática, carismática, amada por todos, inclusive principalmente pela mídia, me concede uma reunião para eu discutir uma oportunidade de negócio. E eu, que sou considerado um lançador de negócios, laçador, fui lá apresentar a ideia para ele que eu realmente não tinha grandes conhecimentos do assunto, mas era uma oportunidade na área imobiliária que eu achei que tinha muita
pertinência. E o homem me disse, sem nenhuma vergonha, você tem 3 minutos para vender essa ideia. Desculpem o meu francês, se fodeu. Porque há 16 anos, somos parceiros, amigos, e obviamente, antes de assumir a Casa Branca, escrevemos juntos uma história que virou lenda no empreendedorismo, porque ao me dizer que eu tinha apenas 3 segundos, ele me fez entender a importância do tempo, a importância de levar uma mensagem de forma objetiva e quebrar o paradigma de que é o poder, a arrogância pode inibir que você possa fazer alguma coisa. Não se convença disso, porque se você se convencer disso, você não vai escrever uma história de sucesso, não vai publicar um livro nos mais importantes mercados do mundo e não vai mudar a sua própria história de vida, porque você pode precisar apenas de 3 minutos para mudar a história da sua vida. Mudou a minha e eu posso assegurar para vocês, se vocês acreditarem nisso, vai mudar a vida de vocês também. Eu aprendi ao longo dessa trajetória que você é a sua melhor marca. E eu tenho feito isso conscientemente, tratado o meu nome, a minha reputação como uma marca. E como marca você precisa ser dinâmico, ético, inovador, se reinventar e criar ações que possam impactar milhares ou milhões de pessoas. E dentro desse mesmo espírito de ter uma consciência social, eu, na minha trajetória, na minha jornada lá na minha vida em Miami, estava vivendo um momento sabático e às vezes um pouco ocioso, e aí eu fui tomar café na loja da Nespresso. Não sei se vocês conhecem, é uma marca da Nestlé de luxo que tem uma cápsula de alumínio, e eu olhando aquelas cápsulas que iam junto com a xicrinha e que seriam descartadas em seguida, eu pensei, gente, se eu pudesse utilizar essas cápsulas que têm várias cores e transformá-las em pixels, que é a unidade digital de uma imagem, eu posso criar imagens. E naquele momento eu visualizei uma oportunidade. Eu tive a oportunidade de vender essa ideia para o presidente da Nespresso, que me doou 150 mil cápsulas. E eu então passei a me tornar um artista. Já me dizia meu pai que eu era artista e que eu pintava o 7. E aí eu resolvi criar uma coleção de arte, juntando em cada imagem 2.500 cápsulas e resolvi doar todo esse acervo para grandes instituições filantrópicas no mundo e criar do lixo, um grande luxo de poder promover as celebridades mais importantes do mundo e que elas pudessem ajudar a arrecadar fundos para grandes instituições filantrópicas. Cada peça dessa tem sido leiloada por volta de $50 mil em vários países do mundo e me permitiram criar uma rede de amigos, como por exemplo Romero Brito, que tem a sua própria imagem retratada por mim na casa dele, Donald Trump, Paulo Coelho, Paulo Coelho, David Foster, entre outros. Enfim, todas essas luzes, essas iniciativas que me levaram, enfim, que me levam e me motivam o tempo todo, acabaram por me criar uma necessidade de compartilhar isso para transformar a vida das pessoas. Porque eu entendi o seguinte, se eu realmente simplesmente vou aqui colecionar histórias para que os meus amigos me achem um cara bacana, para que eu colecione uma fortuna, para que eu continue sendo só o ego, eu não vou poder realmente construir um legado. E eu acho importante um homem aos 50 anos possa pensar no que ele quer deixar de legado nessa vida. E essa experiência pode ser um legado e ela pode transformar. E aconteceu uma coisa muito divertida, que quando eu estava falando com a Mayara, que é uma das produtoras aqui, ela me falou, olha, mas uma coisa interessante, porque a coisa mais marcante na sua trajetória, que enfrenta e que desafia com esse atrevimento, é a sua cara de pau. E realmente a cara de pau é o meu combustível, o meu componente principal. E eu falei, querida, gostei muito dessa sua observação, então, inclusive, gostaria de oferecer um presente para todos os presentes, que inclusive estão aqui hoje, e que dentro da sacola de cada um, vocês vão encontrar uma garrafinha maravilhosa com o óleo de peroba do Belino. Então, aqui está o óleo de peroba do Belino, que, como vocês podem imaginar, todos aqueles políticos sem vergonha, mentirosos que estão lá em Brasília, ganham prêmios honorários do cara de pau do ano. Mas quero dizer que a grande diferença, queridos, é o cara de pau que promete e não entrega, ou é o cara de pau que pode vir aqui em cima e contar histórias verdadeiras e reais, de promessas não, mas de realizações. Então, nós precisamos sim de cara de pau para poder romper
as barreiras, as dificuldades e todos aqueles nãos que nós temos que escutar todos os dias na nossa vida para poder transformar em sim. Eu tive o privilégio de escrever um livro para Harvard que chama-se Why Not? Transformando não em por que não. Então, as pessoas já sabem que quando me dizem não, desculpem de novo meu francês, estão fodidas, porque eu vou realmente dar um trabalho danado para o sujeito se livrar de mim. Então, eu queria, na verdade, compartilhar com vocês aqui agora um pouco do primeiro dia do resto da minha vida. Aquilo que eu decidi como projeto legado, onde eu estabeleci uma bandeira numa vila no centro-norte da Itália, que tem apenas 125 habitantes. E acredite, se quiser, que obviamente meus amigos já estavam me tirando um sarro, adivinhe como se chama a vila? Belino, óbvio. E não fui eu que comprei as placas e nomeei a cidade. E tem prefeito eleito com 70 votos. Então, eu queria convidar vocês a conhecerem a maior cidade do mundo, chamada Belino, não podia ser diferente, porque tem o meu nome, e que vocês conheçam um pouquinho do projeto, do trabalho e do meu legado. A Escola da Vida é um projeto legado que constitui numa plataforma de desenvolvimento humano. O meu foco com a Escola da Vida são as pessoas, não os projetos. É o desenvolvimento de cada um, é o seu encontro, é a potencialização da sua capacidade de sonhar, da sua capacidade de acreditar no impossível, da sua capacidade de enfrentar desafios e superar seus desafios. É aquela característica fundamental no empreendedor de sucesso, chamada resiliência. A sua capacidade de, a partir de um grande impacto, voltar a seu estado natural. Essa é a minha grande crença, é poder compartilhar com as pessoas essa visão que nós podemos desconstruir cenários, construir novos cenários, criar uma nova realidade, por que não? Nós criamos a nossa própria realidade. Para isso, eu estou desenvolvendo um projeto que vai perpetuar a minha história, a minha essência, a minha crença na vida, o meu amor pelas pessoas, contaminar essas pessoas, engravidar essas pessoas, para que elas possam multiplicar a mensagem da Escola da Vida. É fazer com que nós possamos ampliar a nossa visão de mundo, que nós possamos ampliar a nossa capacidade de amar, de criar novos cenários, de fazer com que as pessoas possam acreditar no impossível e que elas possam transformar as suas vidas e a vida daquelas pessoas que elas amam. Porque só assim nós criamos um verdadeiro legado. Porque a Escola da Vida não ensina nada para você. É você que aprende das suas próprias experiências. E aqui em Belino, você vai ter essa oportunidade. Você vai ter a oportunidade de saber e conhecer quem você é profundamente, sem distrações. E nesse refúgio, onde você vai poder viver uma imersão, viver essa experiência de se encontrar consigo próprio, você vai ter a oportunidade de realmente ressignificar a sua vida. Aproveitando a bandeira de Belino, que tem como símbolo um lobo, eu decidi que, na verdade, o meu grande propósito era empoderar as pessoas e fazer parte de um grupo, porque eu acredito que a força de um grupo é muito maior do que um de um indivíduo somente. E nós criamos a Alcateia dos Lobos de Belino, e eu tive o privilégio de ser convidado para ancorar um documentário sobre a minha vida, que vai se chamar Acelerador de Pessoas, que vai ser gravado principalmente na celebração do meu aniversário esse ano em Belino, onde eu estou reunindo um grupo exclusivo de pessoas que vão me acompanhar, uma comitiva muito importante.
e onde eu vou conseguir celebrar, promover e perpetuar essa mensagem, esse projeto e essa proposta de vida. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero ter podido, de alguma maneira, inspirar ou trazer aqui uma reflexão para que vocês possam pensar ao sair daqui qual foi o Day One de vocês. E se vocês não conseguirem encontrar essa resposta, não tem problema, porque o Day One não é quando você nasceu ou quando você teve uma ideia genial, é quando você ressignificou a sua vida profundamente. E se você ainda não encontrou, ainda está em tempo, não importa a sua idade, sua crença, sua condição social, importa é a sua vontade, o seu amor e o seu compromisso para transformar dificuldades em oportunidades. Esse tem sido meu lema, minha vida, meu propósito e o meu amor para compartilhar com todos vocês e conseguir cravar no zero. Muito obrigado. Eu só queria rapidamente, com a permissão do Newton, obviamente, na verdade fazer um convite para vocês e uma provocação. Queridos, por que tiraram aqui o negócio? É isso mesmo. E eu conheci, por meio da Aline e do Newton, um projeto maravilhoso que é a Escola de Campeões. Fiquei sensibilizado com o projeto deles e fiz uma provocação. Falei, querido, vamos fazer o Day 2. Esse negócio de Day 1 está muito bonito, mas tem que fazer o Day 2. E eu decidi estender minha estada no Brasil. Vou ficar mais um dia em Fortaleza. E amanhã, junto com os 30 jovens, que são a liderança da Escola dos Campeões, nós vamos promover um jantar aqui em Fortaleza. Jantar esse que vocês estão convidados a participar, se tiverem essa consciência, esse compromisso e quiserem fazer parte da mudança da vida dessas crianças e da própria vida de vocês mesmos. Então, eu convido a vocês agora a tirar uma foto dessa tela. Esse é o meu WhatsApp do Brasil e se vocês tiverem interesse em participar, vão ser muito bem-vindos. Eu, Aline e Newton seremos os anfitriões dessa noite em prol desse belíssimo trabalho, desse belíssimo projeto social que eles vêm capitaneando há anos aqui em Fortaleza e que eu acho que merece nossa atenção, nosso carinho, nossa solidariedade, porque só quando nós tivermos essa consciência e quando nós assumimos essa consciência, nós podemos criar uma versão melhor de nós mesmos. E eu me alegro por me reconhecer uma versão melhor de mim mesmo. E ao mesmo tempo, a vocês, independente se terão a disponibilidade ou não de estar amanhã lá, gostaria de então fazer uma provocação, que vocês mandem para mim um vídeo com 3 minutos e me contem qual é o seu Day One. Nós da Escola da Vida queremos conhecer o seu Day One, queremos poder compartilhar as suas histórias, queremos poder transformar histórias, porque eu me assumo um acelerador de pessoas e esse é o meu grande compromisso, a grande missão que eu tenho nessa terra, eu assumir o talento, a responsabilidade e o dom que eu recebi para poder fazer essas transformações e gostaria de poder deixar essa mensagem e poder compartilhar com vocês isso. Muito obrigado mais uma vez e uma boa noite.